Para fechar, aqui as nossas ligações químicas intramoleculares, a gente tem também uma ligação muito peculiar formada por metais, chamada ligação metálica. Os metais, no geral, como a gente já viu, têm tendência a perder elétrons. Então, assim, alguns materiais que são metálicos e formados apenas por átomos metálicos teriam uma certa dificuldade em formar esses compostos. Então, por exemplo, uma barra de ferro uma barra de ferro puro é formada apenas por átomos de ferro unidos. Como esses átomos se unem? Se ambos têm tendência, se todos eles têm tendência a perder elétrons, como é que quem é que está perdendo, quem é que está ganhando para que exista uma ligação entre esses átomos para formar esse objeto, para formar essa matéria que é o ferro sólido? Bom, o que vai acontecer? Os átomos dos metais, então, vão tender a se aglomerar e liberar parcialmente os seus elétrons que eles gostariam de liberar para alcançar a regra do octeto para ficar estáveis. Liberar parcialmente, eles não soltam esses elétrons completamente, mas eles permitem com que esses elétrons fiquem mais livres. Assim, eles sentem menos a presença desses elétrons e chegam a um estado de estabilidade maior, porque é como se esses elétrons não tivessem mais tão ligados a esses átomos, né? Então, eles adquirem uma certa carga ou uma certa tendência catiônica, ou seja, uma tendência a se assemelhar a um cátion ali, que na verdade vai ser rodeado por um mar de elétrons, que são esses elétrons que vão ser liberados por cada um desses átomos. Então, imagine da seguinte maneira. Imagine que a gente tem os átomos que liberaram esses elétrons, eles estão mais livres aqui. Eles não estão completamente soltos, tá? Eles não são liberados, doados, mas eles estão um pouco mais distantes. Então, esses átomos podem adquirir uma carga tendenciosamente positiva, e que é uma tendência, né, de liberar elétrons dos metais para se estabilizar. Então, eles acabam se estabilizando e esses elétrons ficam livres, né, formando esse mar de elétrons em torno desses cátions, que tem agora a capacidade de se aglomerar. E aí também esse mar de elétrons é responsável também por manter esses cátions unidos. Então, na verdade, por exemplo, uma barra de ferro, um pedaço de ferro sólido é isso. Na verdade, são vários átomos de ferro que liberaram seus elétrons parcialmente, e ali a gente tem esses elétrons com maior mobilidade e os átomos podem ficar juntos e aglomerados, se ligando dessa forma, através desses elétrons livres e formando esse aglomerado cátion elétrons. E embora possa parecer que isso aqui tem uma carga positiva, gente, não. Tá? Isso aqui, lembrem que os átomos, para tomar essa tendência catiônica, liberou seus elétrons, mas eles não foram embora. Então, eles estão ali, ao redor. Então, na verdade, quando a gente olha para isso de um modo geral, a carga é neutra. Por quê? Porque o cátion, se ele liberou os dois elétrons ainda estão aqui. Então, eles anulam a carga ou a tendência positiva desse núcleo catiônico, né? Porque cada elétron tem tendência negativa. Então, não há aqui a formação de um composto iônico ou realmente de cátions formais, e o composto aqui no total é neutro, ok? Exemplos desse tipo de ligação metálica por exemplo, ferro sólido, como a gente já disse, sódio sólido também, aço. Aço, na verdade, é uma mistura de metais e de alguns compostos. Então, na verdade, ali, como esses metais estão ali, têm tendência a perder elétrons, eles fazem essa ligação metálica para que eles consigam se estabilizar. O latão, por exemplo, também, que é uma liga metálica de cobre e zinco, é também formado por ligação metálica. Então, forma essa mistura homogênea de cobre e zinco, sólida, onde, na verdade, eu vou ter, ao invés de todos os cátions aqui serem iguais, na verdade, tem cátions aqui de cobre e de zinco, né,
misturados aqui. Isso é o latão, é o material latão que a gente conhece. Então, aqui a gente tem a formação dessa ligação metálica, e isso é uma das coisas, por exemplo, que conferem a grande condutividade elétrica de metais, porque como esses elétrons estão mais livres, eles têm uma maior mobilidade para se movimentar. Então, quando você, por exemplo, bota uma diferença de potencial entre dois pontos de um metal, esses elétrons facilmente se movem e conduzem corrente elétrica, porque os elétrons ali estão mais livres. Então, essa é uma das propriedades, né, conferidas pelas ligações metálicas. Apenas para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento, que agora já é pertinente, a gente tem que conhecer algumas fórmulas químicas. A gente chama de fórmula molecular, e a gente já expressou essas fórmulas aqui, mesmo sem nomeá-las, é esse tipo de fórmula que tem apenas a indicação do elemento químico que está presente naquele composto, naquela substância, e a proporção dele para aquela unidade básica. Então, por exemplo, no caso da água, a gente já viu isso, a gente tem uma proporção de 2 hidrogênios para 1 oxigênio, então a gente representa assim. Isso aqui é o gás carbônico, CO2, então também a gente representa essa fórmula, a fórmula molecular deles. Aqui é o ácido sulfúrico, H2SO4, quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre, que está omitido aqui, e 4 átomos de oxigênio para formar essa unidade básica do ácido sulfúrico. Reparem que essa aí é uma das fórmulas mais simples que a gente vai encontrar, que apenas diz para você quais elementos químicos estão presentes e as quantidades, mas não lhe dá muita informação, não lhe dá informação praticamente nenhuma sobre a estrutura ou como esses átomos estão ligados. Então, aí a gente tem fórmulas, por exemplo, uma fórmula eletrônica, que eu coloquei algo similar ali anteriormente, que na verdade expressa também, além de quantos elementos estão presentes e quais estão, a gente também expressa os elétrons da camada de valência de cada um desses átomos, né? Então, por exemplo, o oxigênio tem 6, então tem que colocar 6 elétrons aqui em torno dele. O hidrogênio tem 1, então bota aqui em torno dele. E também expressa como esses átomos estão ligados, qual está fazendo ligação covalente com qual. Então, a gente circula dessa forma para indicar isso. Então, a forma mais completa, né, que mostra tanto as ligações covalentes que estão sendo feitas, os pares de elétrons compartilhados, os elementos químicos que estão presentes e também os elétrons que também não estão participando de ligação, mas estão ali. E também tem a fórmula estrutural plana, que é uma simplificação dessa fórmula eletrônica. Então, ao invés da gente precisar representar os elétrons, por exemplo, não ligantes, não é necessário, embora às vezes apareça, não é necessário, e a gente representa as ligações covalentes apenas por traços representando um par de elétrons compartilhados. Então, a fórmula da água, a mesma fórmula da água, vocês podem observar que está expressa aqui nas 3 fórmulas, né? Fórmula molecular ela expressa assim, fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis ela expressa assim, e a fórmula estrutural plana dessa forma, ok? Então, a partir daqui a gente já pode começar a trabalhar um pouco melhor com a expressar graficamente essas estruturas moleculares nos nossos estudos.